Tônia, quem são os cuidadores? O cuidador é a empresa para onde ele vai, porque ela vai ter que estar cuidando dele e vai ter que aprender sobre como fazer isso. O autista precisa ter um perfil educacional individual, porque apesar de ser autista e ter todas essas características que eu fui descrevendo para você, ele é um ser humano. Ele é único, ele tem dificuldades, ele tem potencialidades. Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do Life Club Podcast. Meu nome é Matheus Caldeira, eu sou fundador e host deste podcast. Antes de eu apresentar a nossa convidada, eu quero dar um recadinho dos nossos patrocinadores. A gente tem a Gaspar Barbearia, que você, homem, tem desconto na hora de você fazer o Clube Gaspar. Você tem 20% de desconto no primeiro corte ou 50% de desconto na segunda mensalidade do Clube Gaspar. Já pensou você ter o seu cabelo e barba cortados quantas vezes você quiser no mês? Assina o Clube Gaspar que você vai ter isso. Também temos o Instituto Harmony, que é um instituto de beleza, de saúde e bem-estar, que você tem um acompanhamento com o Neto Mosca, que ele é treinador, educador físico e nutricionista. Você tem 10% de desconto nos planos com ele. E também com a Thaís Pazeto, a mulherada tem 10% de desconto no preenchimento labial. Então ali para você, ela também faz serviço de harmonização facial, corporal, estética avançada, muito recomendado por nós do Life Club Podcast. Também temos a Latans Cosméticos, é uma empresa de cosméticos, tem a linha feminina e a linha masculina. Eu uso todos os produtos deles, são produtos muito bons, com preço totalmente acessível e para vocês ficarem cada vez mais bonitos. Tanto os homens quanto a mulherada podem também garantir com isso. E você tem um descontinho com o cupom LIFEPODCAST10 em compras no site. Também temos como novo patrocinador o Posto 011. A gente está numa época muito de esportes. Imagina você jogar o seu vôlei de areia ou o seu beach tênis, ou quiser fazer aula, aprender futevôlei também. O Posto 011 tem todos esses serviços para vocês. Vocês têm 10% de desconto nos horários e também nas aulas individuais. E por último, não menos importante, o nosso novo parceiro, o iTech Brasil, a iTech Brasil, que está disponibilizando toda essa estrutura de estúdio aqui para gente. É uma empresa que tem um marketing completo, mas o podcast, gente, é um podcast que ficou muito mais bonito. Vocês viram a gente ano passado, viram agora como nós estamos, e isso é tudo graças à iTech Brasil. Bom, o recado tá dado, agora vamos para o nosso episódio. A nossa convidada de hoje é Tônia Coelho, ela é fotógrafa de formação e hoje é especializada em autismo, inclusão, saúde mental, é conselheira da Câmara Municipal da Onda de Autismos, presidente de projetos humanitários no Rotary, Distrito 4540, e lidera iniciativas voltadas à inclusão e apoio a cuidadores. Muito honra e muito prazer que eu recebo hoje você, Tônia. Eu que agradeço, Matheus, a oportunidade de estar aqui, falando, sobre um assunto tão importante hoje para a nossa sociedade, como é a diversidade. Tônia, a gente agradece a tua participação desde já. A gente sabe que é um assunto muito sensível da gente lidar, principalmente com o contexto que a gente está vivendo hoje. Sim. E a gente vive um contexto que a gente está polarizado. Ou ele é muito uma frescura, ou ele é realmente uma lacração. Então a gente quer entender onde a gente acha esse meio termo. Até que ponto é uma lacração, até que ponto é uma frescura, o que é, o que não é. Então vamos entender todo esse contexto. Eu coloquei como tema do nosso episódio, e a gente vai abordar muita coisa aqui. Eu coloquei que são os desafios e a realidade de pessoas com o transtorno do autismo. Mas a gente pode colocar também todo esse outro contexto de inclusão. A gente tem que entender o que é inclusão e qual que é a luta realmente dessas pessoas. A gente entender o lado delas, como você comanda tudo isso, é presidente desses projetos, como é que você comanda isso para colocar isso nas empresas e fazer realmente essa galera abordar um tema importante, receber isso e entender da melhor maneira de lidar. Então eu vou começar para você contextualizar o que é o autismo. Vamos entender o que é o autismo especificamente e todas essas inclusões que é com que você trabalha. O autismo é um transtorno, do neurodesenvolvimento. O que é isso, Matheus? Ele afeta a parte neurológica da pessoa que o tem.
tá? Eu queria deixar até uma coisa muito importante aqui, frisar para todo mundo, que transtorno não é doença. Eu faço uma comparação bem legal. Vamos pensar nos programas de celular, tá? Tem o iOS, né? E tem o Android. A maioria das pessoas tem Android. Os autistas são iOS. Vamos começar a fazer esse paralelo, tá? Para que as pessoas que não têm conhecimento sobre isso, elas comecem a entender. O que é isso? O cérebro dessas pessoas, ele funciona de uma forma diferente. Tanto que o nosso símbolo tá até aqui, ó, eu trouxe, é um quebra-cabeça. Porque o desenvolvimento, ele não tem etapas como numa criança neurotípica, que a gente chama, que ele vai acontecendo em determinadas etapas. Você vai montando um quebra-cabeça sobre esse desenvolvimento. Vou dar um exemplo. A Maria Cecília, ela só foi falar mesmo com 6 anos de idade. Ela tinha ausência da fala. Então, eu precisei montar recursos para olhar para essa peça da fala. Ela andou no tempo certo, ela teve os outros desenvolvimentos, a maioria deles no tempo certo, mas o da comunicação, que agora eu falo de autismo, o da interação social, tá? E o da sensibilidade sensorial, eu gosto muito de frisar esses 3, eu vou explicar para cada um. Eles têm dificuldades. O autista, ele tem uma questão muito séria, até porque atinge o lobo frontal dele, de comunicação. E comunicação não envolve só fala, tá, gente? Comunicação é olhar, é gesto, é a posição do corpo, é entender o ambiente. Ele tem toda essa neurodivergência. Interação social está nitidamente ligada a isso. Se você não comunica, você não consegue interagir. Né? Vamos falar de comunicação e interação, por exemplo, apontar o que quer. Essa criança, ela não tem essa capacidade. A Cecília, por exemplo, ela pegava a minha mão e me levava até o objeto que ela queria porque ela não sabia apontar, ela não tinha a comunicação desenvolvida. E sensibilidade sensorial. Tônia, o que é isso? Nós temos sentidos, tato, paladar, olfato, visão, audição. No autista, geralmente, isso é alterado. Eles são hipossensíveis, ou seja, por exemplo, a Maria Cecília não sente dor. Então, eu tenho que ter muito cuidado com ela, se ela bate uma cabeça, se ela quebra uma perna, se ela tem um corte profundo, porque ela não vai saber identificar o nível da dor para falar, eu não estou bem, tá? Por exemplo. Ou hipersensibilidade. É ao contrário. Se você tocar no braço de determinados autistas que eu conheço, eles vão gritar de dor. Por quê? Porque o cérebro está desregulado com as informações. Você me citou aqui a situação da inclusão, né? Ou é muito mimimi, ou como você falou, é o extremo, né? Exato. Ou é muito... É muito frescura, é muito lacração. Lacração, vocês falam lacração. Eu sou mais de uma época mais para trás, muita frescura ou muita lacração. Inclusão é o equilíbrio. A gente precisa tratar do autista, que não tem só o transtorno do espectro do autismo, para que ele mantenha, para que ele atinja o equilíbrio. E quando o autista está em ambientes, como você falou, que é muito mimimi ou muita lacração, ele não se desenvolve. Porque o que faz uma pessoa atingir o equilíbrio é o respeito. Primeiro por si, que ele aprende com o respeito que também o outro tem por ele. Então, isso tudo precisa estar em equilíbrio. Se você tem extremos, você não desenvolve. Inclusão é equilíbrio. Tá? Se eu for definir assim, equilíbrio com as pessoas, respeito entre elas, porque a gente forma o que a gente chama de rede de apoio. Por exemplo, eu vou usar o exemplo, Matheus, do autismo, que a gente veio falar sobre isso aqui, mas porque também é uma coisa que eu tenho uma experiência vasta de vida, né, a Cissa teve diagnóstico aos 2 anos de idade, já faz 10 anos que eu trabalho com essa área. O autista precisa ter um perfil educacional individual.
na educação. Porque apesar de ser autista e ter todas essas características que eu fui descrevendo para você, ele é um ser humano. Ele é único, ele tem dificuldades, ele tem potencialidades. Então eu preciso que a saúde e a educação e a família se deem as mãos com equilíbrio, com respeito, com cuidado. Até porque todos nós que vamos trabalhar com essa pessoa somos cuidadores. Você falou de uma questão aí minha, que eu trabalho muito, que é cuidar dos cuidadores. Tônia, quem são os cuidadores? O cuidador é a empresa para onde ele vai. Porque ela vai ter que estar cuidando dele. E vai ter que aprender sobre como fazer isso. Não só com ele, com a diversidade. A saúde vai ter que aprender a cuidar dele. Como que um hospital, os enfermeiros recebem essas pessoas? Como que um médico trata essa criança? Ela pode ser tocada? Ela gosta? Ela não gosta? Como que eu vou agir? Tudo isso precisa ter conhecimento. Mas o principal é a empatia, a própria família. Porque começa com a família, ela precisa aceitar o diagnóstico, né? Porque o autismo não tem rosto. É uma deficiência invisível, que é o colar de girassol. Por isso que estão os dois colares aqui, o de autismo e o de girassol, porque ele é uma doença invisível. Não dá para eu detectar, simplesmente olhar para Maria Cecília, minha filha, por exemplo, e falar, ela é autista. Mas ela tem uma neurodiversidade, ela tem formas de lidar, por exemplo, com um ambiente diferente. E isso tem que ser respeitado, e o respeito começa em casa. Com certeza. Começa com a família. Com certeza. Tu falou de... Vamos lá, é um processo educacional um pouco diferente do tradicional. Como é que eu consigo identificar uma pessoa, vamos supor que os pais não sabem, ou não procuraram, ou acham que é alguma coisa e estão no achismo. Como é que eu identifico essa pessoa se eu pensar que eu estou no campo educacional? Vamos supor na escola, por exemplo. Como é que um professor pode identificar um autista? E como que seria... Aí vamos entregar paralelos. O que seria uma educação adaptada para o autista e uma educação tradicional? Só para a gente entender a diferença. Por que vai fazer essa diferença na pessoa que tem? Quando a gente tem educação tradicional, que todos nós passamos pelo ensino fundamental, pelo ensino médio, a gente tem uma coisa chamada sistema de ensino. Né? Cada escola, cada localidade, município, escola particular tem um sistema de ensino. Eu não vou sair desse sistema de ensino, mas eu preciso adaptá-lo. Porque o autista tem dificuldades e tem potencialidades. Lembra que eu te falei do PEI, que é o Plano Educacional Individual? Se eu tenho um perfil deste aluno, por exemplo, a Cecília não tem uma grande dificuldade de abstrair cálculos matemáticos. Ela não consegue entender a matemática de forma abstraída. Ela precisa do concreto, tá? Eu estou dando um exemplo para as pessoas entenderem. A Cecília vai conseguir fazer um cálculo complexo sem calculadora? Ela vai conseguir fazer a conta de cabeça que a gente aprende lá atrás, que a gente aprendeu na escola? Ela não vai. Então, eu preciso entender que a Cecília, como minha aluna, ela vai ter que ter o auxílio de uma pessoa para apoiá-la na matemática, que é a dificuldade dela, e vai ter que fazer os cálculos, por exemplo, na calculadora, se não conseguir essa abstração. Cada aluno tem um perfil, uma dificuldade. Como que eu deixo uma criança com uma sensibilidade, hipersensibilidade auditiva severa, dentro de uma sala de aula sem recursos para ajudar ela? Eu preciso saber. E Matheus, a maioria dos alertas para se procurar, né, o especialista, porque quem faz o diagnóstico é uma equipe multidisciplinar, junto com um médico que é um neurologista especializado em autista ou neuropediatra, ou um psiquiatra ou um neurologista, essa equipe é que faz o diagnóstico, mas quem tem dado o alerta é a escola. Principalmente quando os pais são de primeira viagem ou não tem nenhum caso na família. E isso tem que ser feito com muito cuidado. A escola, eu acho que deveria estar preparada até para conversar com esses pais, porque eles vão passar pelo luto. Eu passei. Você tem um bebê,
Você tem uma criança lá com 1 ano e pouco, não fala. Você idealizou, ai, a minha filha vai para a escola, vou pôr no balé, vai fazer tudo certinho. De repente, você percebe que ela não está se desenvolvendo bem. Mas eu sei que ainda existe o preconceito. Eu sei que eu vou encontrar as barreiras citadas na Lei Brasileira de Inclusão como barreiras atitudinais, que são as pessoas que não têm o conhecimento sobre isso, tá? Eu não condeno. Só que eu acho que se o profissional não quer ou não gosta de lidar, ele tem que deixar para quem gosta fazer. Porque a inclusão também é respeito pelaquilo que a pessoa é. Se você não se sente apto, tem algumas questões, você não tem que estar ali. Ai, Tônia, mas eu preciso trabalhar. Tá, mas deixa quem realmente quer fazer. Porque eu passei isso com a Cecília e gera muito sofrimento na criança a inclusão goela abaixo. Só gera sofrimento, gera trauma. Os pais já têm uma demanda enorme de fazer terapia, de buscar profissional, de mudar porque muda todo o contexto da vida da gente. Você vira. Para mim é um aprendizado maravilhoso. Eu aprendi com a Cecília e aprendo com cada família hoje, cada criança que eu atendo, que eu conheço. Eu sou apaixonada por isso. Só que a pessoa tem não ser apaixonada, mas ela tem que gostar do que ela faz. Senão, não vai fechar a tríade, que é um triângulo, que é família, saúde, escola em equilíbrio para tratar dessa criança. Então, o essencial, Matheus, que eu acredito que falta hoje, inclusive entre nós ativistas, eu vou dar um puxão de orelha aqui, porque você falou, Tônia, fala, então eu vou falar. É o respeito, tá? No final eu vou até deixar um recado, porque se a gente não tem respeito, a gente não tem amor pelo que a gente faz. E como é que a gente recebe essas pessoas tão diferentes e que ensinam tanto? Como que a gente recebe elas? Exatamente. Eu entendo muito que tem que ter um respeito realmente. Acho que para todo mundo conviver em sociedade muito bem estruturada, tem que ter respeito entre si. Exato. A gente falou muito aqui da educação do terceiro. Uhum. E aí você entrou num ponto, porque eu fiquei curioso, e eu acredito que despertou um pouco em alguns uns pais ou pessoas que querem ter filhos. Falou que muda muito o contexto quando a gente tem um filho e a gente não espera isso. Muda. Quando a gente tem um filho autista, a gente não espera. A gente espera que a vida comum. Vou ter o filho, vou fazer a criação do filho, vai pra escola, vai estudar, vai ser alguém, vai ser um bom profissional e tá educado. Vamos pensar o seguinte, eu vou dar o contexto aqui. Eu fui lá, tive meu primeiro filho. Eu tenho 26 anos hoje. Tá. Vamos pensar o seguinte. Eu tenho um filho, e aí ele tá com esse comportamento diferente, que é essas características que você falou. Como é que o pai lida com isso? Porque a gente pode pensar muito só na criança. Sim. Ou só no profissional. Sim. E você falou que um pilar importante é a família. É a família. Então, como que a família consegue se adaptar? Como é que ela consegue... Não posso falar aceitar, vamos pensar aceitar, um contexto certo aqui. Nós temos questões. Como é que a família aceita isso? Como é que ela pode ser maleável para conseguir lidar e ser um bom pai, ser uma boa mãe? Primeiro, cuidar de si. Não é só cuidar do outro. Todo cuidador precisa ser cuidado. Tônia, o que eu faço? Tenha uma forma, tá? De fazer uma terapia. De buscar uma rede de apoio. Eu sei que a maioria das pessoas, às vezes, não vai ter condição, por exemplo, de pagar um psicólogo. Nós precisamos ter, dentro do sistema de saúde público, mais apoio nessas questões. Porque, realmente, eu, por exemplo, faço terapia há 7 anos. Não tem como a gente não se cuidar. Porque vai mudar todo um padrão de vida que a gente tem. Vai alterar tudo, alterar o dia a dia, alterar os compromissos, o horário de trabalho, quem fica, que horas fica, é complexo. Quando a gente tem uma situação complexa, a primeira coisa que a gente precisa é do suporte, é do alicerce, porque senão a gente tomba. Tem igrejas que assistem os pais.
Tem centros espíritas que assistem, tem centro espírita que assiste a família. Por exemplo, estou falando, como eu sou da diversidade, nós vamos falar de todas as religiões aqui, eu não estou citando só uma ou outra, tá? Tem igrejas evangélicas que já me procuraram, que eu fui dar a gestão para eles. Por quê? Porque a família precisa desse suporte. Leva a criança lá no grupo de oração, a mãe não está bem, e ela precisa desse suporte. Nós temos hoje uma fila de 1 ano e meio no SUS de espera para diagnóstico. O que essa mãe, o que esse pai, o que essa família faz este 1 ano e meio? E não adianta colocar só a culpa a culpa é do governo, a culpa é... Não. Nós temos falta de profissionais. A gente está entendendo por que essas questões estão aumentando. Né? Porque hoje se divulga mais na mídia sobre os transtornos, sobre as doenças raras. Hoje nós temos a internet que nos ajuda muito. Mas aumentou, Tony, aumentou. Aumentou por conta de mais conhecimento, aumentou por alguma questão genética que ainda nós estamos estudando, mas aumentou. E nós temos que dar suporte para esse público que tá chegando. Eu ponho uma situação hipotética. Já pensou? Porque quando a Maria, eu tenho 2 meninas com autismo. Quando a Beatriz nasceu em 1999, era 1 para 1000 nascimentos de autista que tinha, né? O OMS tinha lá. Hoje, 2025, é 1 para 36. Uau! E se essa galera ultrapassar os nascimentos dos neurotípicos, como é que nós vamos fazer? Caraca, de 1 para Como 1000. é que as empresas, presta atenção, gente, como é que as empresas vão fazer se elas não se prepararem para gerir esse público? E não é gerir só a criança que nasce, o funcionário tá lá, a criança nasceu, o funcionário precisa de ajuda. Eu vou ter que receber, nós vamos aposentar todo mundo como? Como é que nós vamos fazer com o PIB do país? Com a economia? Se a gente não estudar, se a gente não se abrir, se a gente não conhecer, se a gente não trouxer para perto todas as lideranças de diversidade, equidade e inclusão e começar a conversar, dialogar com eles. Será que vai suportar? Já pensou um nascimento muito alto dessas crianças e outra pandemia? Minha nossa. A gente tem que parar para pensar. E outra coisa que nós temos no meio disso tudo, nós tivemos a pandemia do Covid e nós temos uma pandemia de saúde mental aí que não está aparecendo, mas que é séria. Nossa. Então, junta tudo isso e a gente precisa começar a pensar em soluções, em ouvir mais quem precisa falar, que é a diversidade. Nossa. Tônia, você falou que foi de 1 para 1000 para 1 para 36. Meu, que dado interessantíssimo. E isso casa muito com a pergunta que eu precisava fazer para você. A gente fala muito muita parte do nosso público é empresário. Uhum. A gente fala muito de empresa, de modelo de negócio aqui. E isso caiu como uma luva, porque eu preciso te perguntar se as empresas elas estavam preparadas para isso ou não, porque faltava uma informação. Não. Então, se ela, vamos pensar, já sabe que não estava. Uhum. Beleza. Também não estava preparada por um Covid que teve também. Ninguém estava. Por isso que muitas fecharam. Ninguém estava. Como que a gente agora, falando de 2025, como que a gente consegue incluir essas pessoas? Como que a gente consegue adaptar uma pessoa dessa para a empresa? Porque muito fala de empresas, vamos lá, great place to work, só que tentam incluir e acham que a inclusão é só gênero. Não. E não é só isso, Não. tem muitas outras coisas. Não. E incluem autistas. Eu trabalhei numa empresa recentemente, antes de eu ter os meus negócios, eu tinha um autista lá. Uhum. E não parecia. E a gente fala o que parece, o que não parece. Eu falo, não sei se foi eu termo errado, mas parece, me parece, porque não usava cordão, não usava nada. A gente falava, e ele, cara, ele tinha um cordão, ele só não usava com medo de ser julgado. Uhum. Então, como que a empresa pode criar um contexto para essa pessoa que tem esse transtorno, ela chegar a ser aceita e não ter medo de ser taxada, julgada ou deixada de lado? Toda empresa deveria ter aí, como a gente tem o departamento de RH, um departamento de diversidade. Tá mais que na hora. Tá mais que na hora de nós entrarmos e começarmos a tanto preparar como fazer diálogos.
não tem coisa mais bonita que eu falo, assim, nos lugares onde eu vou, do que falar assim, eu preciso de ajuda. E o outro virar e falar, como eu posso te ajudar? Isso é saúde mental. A gente tem que começar já, para ontem, olhar para isso. Porque senão todos nós, de alguma forma, vamos acabar perdendo. Eu vou te dar um dado, em 2021, as empresas no mundo gastaram, com afastamento de funcionários por depressão e ansiedade, 13 bilhões de dólares. Minha nossa. Se a gente tivesse investido em diversidade lá atrás, antes da pandemia, eu tenho certeza que esse prejuízo seria muito menor. Muito menor. Como que a gente evita isso? Trabalhando junto. Como eu te falei, ter um olhar toda a empresa para esse grupo, que na verdade é todo mundo, porque todo mundo é diferente um do outro. Toda empresa precisa cuidar da diversidade, da aceitação, da equidade, da inclusão da pessoa lá dentro. Precisa olhar para isso, precisa olhar para a saúde mental dos seus funcionários, precisa olhar. Nós temos aqui em Ribeirão mais ou menos 17 clínicas de autismo, que eu estou contando. Quando eu comecei o tratamento em 2014 com a Cecília, tinha uma. O que nós vamos fazer com toda essa demanda? Se a gente não puder conversar e começar a trabalhar junto, quem entende, quem está na área, pais de autistas que, como eu, estudam, trabalham, vão em congressos, seminários, fazem cursos, a gente tem uma experiência muito grande nisso. E a gente está aqui para trabalhar e ajudar também. Então, isso precisa ser olhado, porque Ribeirão, Matheus, eu sinto que tem um Vale do Silício aqui, porque o Vale do Silício nos Estados Unidos tem muito autista. Tem um Vale do Silício aqui que está sendo subaproveitado, porque não se trata a criança na janela de ouro dela, que é de 1 aos 7 anos de idade. Começa lá na família. Eu não aceito, eu não vou olhar para isso, eu só tenho que trabalhar. Peraí, família, vamos ver o que a gente pode fazer? Eu sou uma empresária, eu tenho uma mãe, como empresário maravilhoso, que eu gosto muito, já me chamou, eu tenho uma mãe que ela foi diagnosticada o filho foi diagnosticado com autismo, de repente ela passa por uma separação também, porque acontece, 80% das mães de pessoa com deficiência no Brasil estão separadas e a maioria está sozinha. Uau. E ela tem que dar conta da demanda da casa, ela tem que dar conta do tratamento dos filhos, em todos os setores, porque é saúde, educação, sociedade, e ela tem que trabalhar. E aí entra a depressão, e a gente vem perdendo mães. Isso é sério. Muito sério. Nossa. Caraca, sério é demais. Se a gente tivesse a rede de apoio que começa na família, viu, família? Porque vocês são responsáveis. Porque tem gente na família que não aceita. Às vezes por preconceito, tá? Eu falo preconceito porque a pessoa tem uma ideia da cabeça dela e das crenças que ela vê, que limitam ela, eu chamo de crenças limitando, do que é aquela pessoa, porque eles são extraordinários, eles são sensacionais. Só que ela se prende naquela coisa de que vai ser uma criança que não vai aprender nada, que não vai fazer nada, que vai dar probleminhas. E não é assim, gente. Essa mãe precisa de suporte dentro de casa, dentro da família. Eu não quero mexer com isso porque eu não sei. Vamos aprender. Ela precisa de ajuda. Não dá para apontar o dedo, condenar e deixar ali. Gente, nós estamos em 2025. Nós temos inteligência artificial.
Nós temos celulares super desenvolvidos aí, nós temos programas fantásticos que fazem até ata, por exemplo, de reunião para a gente, robôs que resolvem os problemas, e a gente não pode olhar para a saúde mental da família. Do que a gente está fugindo? Eu questiono muito quando não aceitam. Você vai fugir até quando? Porque é um efeito dominó. Você está prejudicando a criança e vai se prejudicar lá na frente também. Do 0 aos 7 anos, Matheus, nós temos uma janela no cérebro de desenvolvimento que se a gente coloca essas crianças nas terapias que elas precisam e replica em casa também, tá? Porque a gente precisa dar uma mão nessa parte, que é a generalização de ambientes, fazer na escola, fazer em casa e fazer na clínica. Essa criança dá saltos, com a Maria Cecília foi assim. Uma menina que foi falar com 6 anos de idade, hoje escreve e está aprendendo japonês, com 12. Caraca. Mas a gente acreditou, eu, o Jorge, meu esposo, nós acreditamos. Nós falamos, não, vamos lá, vamos fazer, vamos resolver, vamos atrás de terapeuta. Eu fui abençoada que eu tenho uma médica na família, que é minha prima, a Ana Luísa, até se ela vê um beijão para Ana Lu, que ela é psiquiatra em autismo. Olha a sorte que eu... Ana Lu é psiquiatra em autismo. Eu sentei, cheguei com ela falou para mim, bom, a gente é família, né? Agora nós vamos conversar sério. Eu queria negar, eu queria fugir, mas ela me explicou, quanto mais rápido você atender a Maria Cecília, maior é o desenvolvimento dela. E saúde mental e tratamento de diagnósticos de transtorno é qualidade de vida. Não adianta fugir. É porque o outro vai discriminar. Chega para o outro e fala, você está errado, vamos conversar? Eu não sou a favor de atacar, de xingar, eu não gosto, eu me afasto de grupos que você falou que ou é mimizento ou lacra demais, eu me afasto. Eu tenho esse perfil, porque eu acho que tudo na vida é feito com equilíbrio. E a gente paga caro quando a gente não faz com equilíbrio. Eu quase perdi a vida. Porque eu achava que eu só tinha que cuidar do outro e não tinha que cuidar de mim. E foram 2 vezes, foram 2 grandes lições, Matheus. Uma em 2018, quando me deu uma anemia extremamente forte, porque quando você é barrado por barreiras, fechado por barreiras atitudinais, por exemplo, naquela época, era mais difícil fazer inclusão na escola. A Cissa eu tive que tirar de 4 escolas. Nossa. E uma não quis nem matricular ela. É muito triste isso. Isso dá depressão, dá ansiedade. A discriminação, gente, é a coisa que mais dói num ser humano. A discriminação e indiferença. A gente que é pai, mãe de pessoas com deficiência, a gente entende sobre isso como ninguém. Machuca a gente. Não, eu não quero o seu filho. E isso adoece. Em 2018, eu tive uma anemia que eu tive que tomar 3 bolsas de sangue. Eu quase fui embora. Nossa. Aí, em 2022, é aquela história. Porque em casa, a gente cuida não só da Maria Cecília. Eu também vejo as questões das minhas outras 2 meninas, que uma é TDAH e outra autista, eu me preocupo com elas. E a gente tem a questão também que a gente tem idoso em casa. Minha mãe está semi-acamada. Eu falava, tinha uma hérnia no estômago, eu falava, eu não tenho tempo, eu não vou conseguir, a Cecília tem terapia, eu tenho que cuidar da minha mãe, o Jorge tem que trabalhar, não dá tempo, a gente não tem aquela rede de apoio fechada. O que aconteceu comigo? Lá vou eu descansar na marra de novo, o meu estômago torceu, eu fui para uma cirurgia grande. E se eu não tivesse a rede de apoio que eu tenho, que é o Rotary onde eu estou, que me acudiu prontamente, eu não estaria aqui. Hoje eu não estaria falando com você. Porque a rede de apoio vem. Às vezes a família demora um pouco, mas nós somos mães, nós fazemos a inclusão e nós precisamos nos apoiar. Como que a gente constrói essa rede de apoio? É porque a gente fala muito aqui de poder de ambiente. A gente, no mundo empresarial, a gente entende que o poder do ambiente ele influencia muito. E já está
pessoal acha que não, mas é de dado científico, que o ambiente, ele modula o nosso comportamento de várias formas. Exatamente. Aí o pessoal fala que é muito frase de coach, né? Você é a média das 5 pessoas que você convive. Não. Eu entendo que é uma rede de apoio. Você se ancora, você se apoia em amizades, em família, em profissionais que estão junto com você, às vezes uns sócios. Como é que a gente constrói, na sua visão, uma rede de apoio, sendo que, para as pessoas entenderem, porque poucas não vivem essa realidade. Vamos supor, a gente falou em 5 pessoas que é a nossa média. Você tem a filha com autismo, tem esse transtorno, e você tá muito perdida. Como é que eu comunico isso para as outras 4 pessoas que estão no meu ambiente? Como é que é essa rede de apoio? Como é que eu construo uma rede de apoio dessa maneira? Você, primeiramente, tem o profissional lá que te fez o diagnóstico e os terapeutas que vão lidar com seu filho, porque você vai aceitar primeiro. Você precisa aceitar. Olha, meu filho não está bem, eu preciso de ajuda. Aí você vai buscar a clínica, tá? Na clínica, já chega, conversa. Doutora, psicóloga, doutor, o médico, eu preciso de ajuda. Chama a família para conversar. Vamos sentar, vamos conversar? Ah, mas eu não quero saber, não. Você vai ter que saber. Porque não é justo com ninguém sobrecarregar alguém. É a mesma coisa que alguém tá lá na empresa e o cara é muito bom no negócio, todo mundo joga em cima dele. O que acontece com a empresa? Você pega um funcionário lá, por exemplo, tem um autista na empresa, genial, que ele trabalha fabuloso, só que ele se sobrecarrega. Eu não tenho conhecimento disso, mas ele pode ter, por exemplo, um shutdown. Shutdown é quando a pessoa desliga. Ou pior, um meltdown, que é quando ela tem uma crise nervosa, por exemplo. O que o pessoal chama, né, dentro dos neurotípicos, né, vamos fazer um paralelo, do burnout. Mas o cara é fantástico. Quando a gente tem uma equipe junta, fantástica, a gente leva a empresa lá para cima. Quando eu sobrecarrego alguém, é o tripé. Ruim. As famílias precisam entender que a gente não pode deixar uma mãe, por exemplo, ficar com a síndrome do impostor. Porque no Brasil tem essa cultura. A culpa é da mãe. A mãe tá errada, a mãe não sabe fazer, a mãe não dá conta, a mãe é preguiçosa. Nossa, que criança, ó, o mimimi, ó, que criança mimada, que criança insuportável. Põe essa criança para ser educada. Você já foi ver por que a criança tá nessa questão? Tá, não é autismo, mas o que tá acontecendo dentro da família? Porque a criança é um reflexo da família. E não é um reflexo só da mãe, coitada da mãe, né? Tudo é em cima da mãe. Sempre, né? Uma coisa que você conta, você falou da mãe agora, eu preciso te perguntar isso. Porque eu tenho um amigo que tem... Você vai entender o contexto. Você falou que tá com uma grande onda de mães, vamos lá, mães solteiras com filhos autistas. Os pais meio que abandonam. Sim. E quando essa moça vai conhecer um outro rapaz, ele entra nisso e ele vai... Como é que ele... O que ele precisa entender? O que ele precisa começar a fazer? É legal. Porque normalmente um cara entra por fora e a moça, beleza, apaixonou pela mãe, a mãe tem uma filha, o filho ou a filha tem autismo. Como é que esse cara aqui lida com essa pessoa e como é que o autista lida com esse cara entrando agora? É muito legal porque geralmente são pessoas que vêm abertas a ajudar. Às vezes dentro de casa a gente não tem ajuda e fora... Se a gente souber olhar e a gente encontra, porque a gente encontra pessoas afins. Eu tenho um caso fantástico, que o cara foi estudar autismo para ajudar com o enteado. E não é um caso. Tem vários casos. O cara foi estudar, ele foi conhecer, ele sentou com a namorada. Não, traz a criança aqui. Não, mas a criança vai dar... Não, traz a criança aqui que ela vai junto com a gente. Por exemplo, eu tô no Rotary. O Rotary, eu sou apaixonada por ele, que eu não tô... É porque eu falo mesmo quando é autêntica a coisa, porque as pessoas sentam com a gente e elas querem ajudar, e elas querem saber, e elas querem compartilhar, e querem saber como é que elas podem fazer.
O Rotary toda a rede de apoio que a gente conseguiu formar lá dentro já me ajudou por demais. E ajuda outras famílias também. É uma organização internacional. Eu falo que ela já tem 120 anos, é a primeira e maior rede de apoio do mundo. Para mim é fantástico. Tem que fazer algumas coisas. O DEI entrou lá há 3 anos só. Diversidade, equidade e inclusão, nosso departamento. Mas por quê? Porque o Rotary é formado por pessoas que têm empresas e elas estão percebendo as necessidades disso. E é uma organização mundial, ligada à ONU. Então, a gente precisa começar a sair da zona de conforto e olhar para o lado. Quais são os potenciais que a gente tem? Quais as questões graves que a gente vai, como gestor, em todas as áreas, evitar se eu olhar para o lado? E não é sobrecarregar um gestor, é ter uma rede de apoio em todos os lugares. A coisa funciona muito melhor do que você ter que socorrer e consertar coisas que às vezes não tem volta, né? A base da empresa é a cultura. A cultura organizacional da empresa é uma base, realmente. Sim. Você fala missão, visão e valores, que a empresa defende. Como que a gente tá falando aqui, beleza, estamos falando todo esse contexto pra galera, as empresas, tal. Vamos pensar que eles estão pensando que a gente somos os acusadores. Como que a gente dá uma solução para essas empresas que querem implementar essa inclusão do jeito certo? Não virando uma empresa que é taxada de lacradora, uma empresa que é taxada de mimizenta. Vamos jogar um meio aqui. Eu sou um cara que eu tenho uma empresa e eu quero colocar essa inclusão do jeito certo. O que é esse jeito certo, Tony? Montar uma gestão em diversidade, equidade e inclusão. Pode me chamar. Pode chamar todo o pessoal que lida com isso. Tem muita gente aqui em Ribeirão, muita gente boa, para orientar. Fazer orientação e conversar. A gente tem que estar aberto a ouvir, a aprender. A gente tem que fazer treinamento das pessoas de gestão de conflitos. Nós temos lá no Rotary. É a Luciene, uma querida minha, que está lá, que faz. A gente tem que usar a comunicação não violenta. A gente tem que fazer o trabalho que eu também exerço, que é empatia. Vamos trabalhar a empatia. Empatia é respeito. Respeito é diversidade. É respeitar as diferenças. Tem que ser um trabalho conjunto. Todo mundo anda junto. A comunicação tem que melhorar. No Rotary a gente tem pessoas em todas essas áreas. A gente anda junto. No Rotary, eu estou dando o exemplo do Rotary, que é onde eu estou atuando no momento. No Rotary a gente começa desde os menores. Nós temos o Kids lá, que trabalha já a diversidade, tem o DI dentro do Kids, que é até dos 7 aos 12 anos de idade. Os 12 já tem o Interact, o pessoal do Interact, que é a Luciana Ábido, já está trabalhando isso também. Depois tem o Rotaract, que é 18 para cima, e aí o Rotary, nós estamos trabalhando em todas as etapas. Roda de conversa, palestra, compartilhamento de experiências, porque inclusão é experiência. Os experientes, os experts na área têm que estar perto de vocês. Isso é rede de apoio. Um dá a mão para o outro, porque a gente não funciona se a gente não estiver junto. O autismo não tem a questão da comunicação? Nós temos que trabalhar nas lideranças a comunicação. Uma comunicação assertiva, por exemplo. Tônia, vamos lá. A gente tá falando um pouco da realidade disso tudo, de alguns desafios. A gente falou coisas, vamos lá, não posso falar que ruins. A gente entendeu esse lado ruim. Mas o lado bom? O que a gente pode pensar, o que é bom pra pessoa? A gente entendeu o lado bom disso tudo também. É um transtorno, ok, pra gente não tratar como doença. Então pode ser uma coisa boa? Muito boa. Ter uma pessoa autista do meu lado, o que seria bom nisso? Eu pensando Muito num gestor, bom. talvez, vamos pensar
Vamos pensar num mundo que essa pessoa que tem o autismo, ela conseguiu fazer, se destacar do jeito dela, e ele quer tentar colocar ela como uma gestora de algum departamento. Nossa. Como é que a gente consegue pegar esse lado bom da pessoa autista? O que que ela pode trazer de coisa boa pra gente? O autista, ele tem um hiperfoco. Então, por exemplo, vamos falar do Steve Jobs? Eu quero criar um celular sem botões. Eu vou estudar aquilo até eu conseguir. Eu quero fazer, por exemplo, a cura do câncer. Eu vou estudar a genética, o desenvolvimento, as células, até eu obter a resposta. Eu quero criar um carro elétrico que não dê defeito e que o meu cliente possa usar por 20 anos. Vamos dar um exemplo. Com uma bateria que não superaqueça. Eu vou estudar aquilo até eu fazer. Toda a questão que está por trás da inteligência artificial, Matheus, você pode ter certeza que o TI, o autista, está ali. Olha o quanto que nós evoluímos. Pensa nos anos 2000 para cá, internet, mobilidade urbana, cidades inteligentes. O que a gente vai perder se a gente não investir nestes cérebros? Todo mundo é capaz. E o autista não é puxar sardinha, é um universo fantástico. É fantástico. Eu nem no meu melhor sonho da vida pensei em ver minha filha estudando japonês. Falando, querendo aprender a língua. Virou para mim e falou: mãe, eu quero ir para o Japão. Eu quero aprender sobre a cultura japonesa. Eles têm um hiperfoco e aquilo pelo que eles criam gosto. Minha filha Maria Beatriz desenha divinamente. Ela faz trabalhos hoje para empresas. Vende trabalhos de desenho, de layouts, de personificação de indivíduos, que às vezes, porque antigamente a gente ia fazer uma propaganda, a gente pegava lá do banco de dados, né, da internet, uma foto. Não, para quê? Vamos criar. Setor de criação. Fantástico. Quem tem hiperfoco é extremamente criativo. Uma empresa como a que nós estamos aqui agora fazendo podcast, teria um setor de criação assim, evolui, as pessoas vão evoluindo. A gente precisa perceber as dificuldades como evolução. Ninguém cresce na zona de conforto. Se eu tivesse ficado sentada lá e falado, não vou pôr a Cecília para fazer terapia, não, é muito caro. Eu não vou estudar sobre autismo, não. Eu sou outra Tônia hoje. Eu era fotógrafa. Eu jamais pensei que eu ia entender de gestão em autismo, gestão em saúde mental, inteligência emocional, porque a gente vai estudando. E buscar sobre comunicação não violenta, me integrar com uma pessoa especialista em comunicação, com outra pessoa em gestão de conflitos, com uma pessoa que mexe, que trabalha ali com a questão dos jovens, né, de todas as dificuldades que o jovem tem, para entender a sua realidade, para lidar com as suas questões emocionais. Eu nunca imaginei onde a gente chega. E o quanto que esses pais evoluem também, gente. Exatamente. Nossa, você falou é loucura, né? Porque eu acho que a galera deve pensando, tipo assim, gente, ela era fotógrafa e agora tá especializada totalmente nesse assunto, totalmente engajada, liderando pessoas nisso. Aí a gente até deu meio que uma quebrada na parede, mas tudo bem, mas pensando assim, Tônia, por que tudo isso? Porque deve ter alguma coisa por trás, foi por causa da tua filha, da tua primeira filha, foi, não foi? Por que você foi pra esse caminho? Porque é uma causa que, assim... para se destacar, porque poucas pessoas querem realmente entender a fundo. Sim. A gente tá muito numa era muito do superficial. É a galera do imediatismo que
tá ali, só quer entender o superficial e beleza, é isso aqui. Sim. Você quis especializar nisso. Sim. A gente entendeu, foi uns podcasts atrás que eu falei que tá faltando especialista no mercado. Uhum. A galera tá entendendo muito generalizado as coisas, não quer especializar especificamente numa coisa. É complexo, é triste isso. Por que tu resolveu fazer tudo isso? Porque quando a gente cuida de uma pessoa que tem um transtorno, a gente começa a se ver. Uau. Eu comecei a olhar primeiro para essa minha pequena, né, para Cissa, né, e falar, nossa, mas eu era assim. Nossa, eu não gostava de socializar. Você vai olhando, você vai acordando, tá? Tem pai que foge disso. Eu fui olhando. E assim, quando eu começo a me interessar por uma coisa, eu tenho um hiperfoco muito grande naquilo. Eu não sei se você tá me entendendo. Aí eu fui indo. Aí eu falei, nossa, mas a minha filha mais velha parece tanto com meu pai. Porque meu pai era autista. Eu fui saber disso também só depois dele falecer, só depois do diagnóstico, tá? Nossa, ela é fechada, ela não gosta que a Bia não gosta, ela trabalha com a internet, inclusive, porque ela não gosta de socializar. Meu pai era a mesma coisa, meu pai era gerente de banco, tá? Mas ele chegava em casa, ele queria ficar, ele não ia em festa, ele não gostava. Eu comecei a olhar as histórias, né? E eu na escola, aquela aluna que só tirava nota boa, que tinha uma amiga ou duas no máximo, que o apelido era Helmans na época, que eu não chamo de bullying porque eu achava divertido, né? Hoje tem essa coisa do bullying, a gente tem que lidar também porque é grave, tá? Dependendo, é agressivo, tá? É muito sério, mas a minha classe me apelidou gentilmente de Helmans, porque eu viajava nas aulas. Aí eu comecei a olhar pra mim e eu falei, opa, a coisa não vem, tem autismo que é mutação genética, tá? Que ocorre uma mutação no gene da pessoa e ela tem essas questões, mas tem autismo que é hereditário. Aí na minha família tem esquizofrenia, na minha família tem TDAH, na minha família tem TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Eu vou até falar siglas para o pessoal, né, que não... TDAH, eu acho que a maioria das pessoas sabe, né, porque tem muito TDAH, hoje se fala muito de TDAH, porque eles são muito rápidos para resolver as coisas, né, então eu fui pescando, eu falei, opa, e hoje eu sei também que eu estou dentro do espectro do autismo, né, e como olhar para todas essas situações, porque eu passei muita dificuldade também, eu era isolada de grupo, eu não era boa em matemática que nem a minha menina, eu sofri pra caramba, porque eu tive professores assim que não aceitavam que eu não aprendia, sabe, isso gera um sofrimento, né, a gente que vem lá de trás, que não tinha tanta informação, que não tinha tratamento, a gente passa por situações que a gente não quer que as outras pessoas, a gente vai aprendendo a empatia, aprendendo a não querer que o outro também passe, e eu fui me aprofundar, eu falei, opa, eu acho que eu entendi o que eu vim fazer aqui na Terra, né, que não é pouca coisa, porque 2 filhas com autismo e uma com TDAH, Vamos sair da zona de conforto e vamos ver o que é isso, né, entender. E aí eu fui indo, e a maioria dos pais acontece isso, tá? Eu tenho vários pais que são especialistas ou em lei, ou em autismo, ou em TDAH, naquilo que eles sentem, porque não vem do nada, né? É uma bagagem, é uma história de família. Nossa, que legal, Tônia. Você trouxe, nossa, deu uma clareada muito na cabeça aqui. Uhum. Cara, eu tô até atordoado, de verdade mesmo, vou ser sincero, porque eu sou uma pessoa, vou colocar por mim, tá? Que eu não estudo muito sobre isso, não sei se é... Não posso falar que é arrogância, como é que a gente fala, gente? É, tipo assim, realmente, eu não peguei pra entender um pouco mais. Mas é legal, porque a gente traz uma profissional como você, a gente entende muita coisa. Uma aula aqui pra gente. Gente, quem assistir esse podcast inteiro, assiste de novo. É pra assistir várias vezes, vocês vão entender muito cada vez mais e vamos procurar saber. Lição de casa pra mim aprender mais sobre isso. Porque, querendo ou não, é bom ter essas pessoas por perto. Você já acabou de falar que é muito bom isso. E eu, assim, fico muito feliz que tem gente que entende sobre isso e que quer passar esse conhecimento pra galera. Tônia, a gente infelizmente tá chegando pro final do podcast. Quero te agradecer de novo pela presença.
Foi uma honra receber você aqui. A gente tá pra ter esse episódio faz uns meses aí. Sim, sim. Finalmente bom que deu certo. Eu quero que você deixe as suas redes sociais pra galera, como é que a gente te encontra, como é que a gente te acha, fica mais perto de você e do seu trabalho. O meu Instagram é @Tônia, com 2 N's, Tônia Coelho. Instagram, @Tônia Coelho. E eu tenho o WhatsApp também. Lá no meu Instagram tem, para entrar em contato comigo. Tá? Eu estou trabalhando a questão da diversidade, equidade e inclusão em ambientes corporativos e ambientes escolares. E estou começando a chegar também na questão da saúde, né? Porque hospitais precisam estar aptos, né? Como é que a gente... por exemplo, contém um autista numa crise, como é que a gente conversa com a família precisa instruir também como é que trata essa criança, ou o profissional de saúde perceber que essa pessoa tem alguma questão, chegar de um jeito acolhedor na família e falar, olha, você precisa procurar ajuda, você precisa procurar, né, e se cuidar, né, porque meu primeiro passo, meu primeiro grande trabalho foi cuidar do cuidador. Sentir na pele o que era, porque a gente acaba, né? Alguma coisa, né, nesse universo todo, e quando falta alguma coisa na rede, alguma coisa deixa a gente doente, adoece, né? A gente precisa se cuidar. É extremamente importante, é essencial. Até porque se a gente não se ama, como é que a gente ama o outro? Como é que a gente cuida do outro se a gente não se cuida? Com certeza. Né? Quero te agradecer, Tônia, agradecer os patrocinadores, a Latans Cosméticos, vocês têm 10% de desconto no cupom, com esse cupom LifePodcast10 para compras no site. Tenha tanto a linha feminina quanto a linha masculina. Gente, a linha deles, a Barber principalmente, gente, eu sou suspeito para falar. Também temos o Instituto Harmony, o Neto Mosca, ele é educador físico e nutricionista, ele monta os meus treinos e minha dieta, eu tive um resultado muito bacana, 35 quilos perdidos, com o Neto junto comigo, foi muito bacana. A Thais Pazeto, biomédica esteta, ela já fez uns botox em mim aqui, jovem, mas faz botox também. Vocês têm 10% de desconto no serviço do Neto e também da Thaís. O Gaspar Barbearia, vocês têm 20% de desconto no primeiro corte e 50% de desconto na segunda mensalidade do Clube Gaspar. Também temos como nosso patrocinador agora o Posto 011. Posto 011 é um local de quadra de areia para você praticar seu esporte, seu futevôlei, seu vôlei, também o seu beach tênis. Eu sei que a gente tá numa era que a galera começou a gostar mais desses esportes. Também pode ir lá reservar o horário com eles, que vocês vão ter o 10% de desconto também. A Tônia tem 25% de desconto, porque ela foi minha convidada. Também quiser fazer algum esporte lá, pode chamar eles. É uma estrutura de quadra de ponta muito bacana. A estrutura dele, gente, eu jogo lá todo final de semana, tá? Então eu sei do que eu tô falando. Vocês também têm até cervejinha pra tomar. Vamos liberar isso pra vocês. E também a iTech Brasil, que é a dona desse estúdio maravilhoso que a gente tá fazendo esse podcast. Legal a estrutura, né, Tônia? Muito bom. Gente, a estrutura daqui é sensacional. Vocês entenderam a evolução que a gente teve do ano passado para cá. A estrutura que a gente tava era na minha casa, tá, gente? Agora a gente veio pro iTech Brasil porque, assim, de todas as estruturas que eu visitei mais de 20 estruturas de podcast aqui em Ribeirão e foi a melhor que eu encontrei. Recomendo vocês verem os serviços deles. Também tem lá no nosso Linktree do Instagram, tem todos os nossos patrocinadores, tá? Vocês vão lá, clica, entre em contato para saber mais sobre os serviços. Eles são uma agência de marketing audiovisual também, não só o podcast, mas também quiser fazer sua marca, reestruturar toda seu brand de marca, pode chamar o pessoal da iTech, que eles vão atender vocês. Tônia, pra gente fazer o encerramento, eu quero que você deixe uma mensagem para as pessoas. Se a gente fosse receber um áudio, aí tu pode fazer olhando para tua câmera. Tá. Se a gente fosse receber um áudio da Tônia, seja motivacional, seja de ensinamento de alguma coisa, o que você falaria para as pessoas? Bom, você falou no começo do programa da questão do mimimi, né? E da lacração. Eu acho que hoje, em 2025, autismo, transtorno e diversidade não é mimimi, não é lacração. É equilíbrio, é respeito, é empatia, não é concorrência, sabe? Não é não pode ser um ambiente agressivo, precisa ser um ambiente harmônico.
Para a gente cuidar do outro, a gente tem que se amar e fazer uma rede de apoio. Nada funciona sem rede de apoio, principalmente na inclusão. E rede de apoio não pode cair. Todos nós temos que estar juntos, com respeito e com empatia. Senhoras e senhores, essa foi Tônia Coelho, ela é formada em fotografia, mais especializada em autismo, inclusão e saúde mental, é conselheira municipal da Onda de Autismos, presidente de projetos humanitários no Rotary Distrito 4540 e lidera iniciativas voltadas à inclusão e apoio de cuidadores. Quero agradecer a Tônia pela presença e agradecer você pela audiência, por estar assistindo esse podcast. É uma honra também ter vocês, nossos inscritos. Quem não é inscrito ainda, peço que se inscreva nesse canal. Deixe seu comentário aqui para você falar um pouquinho mais, desabafar. Se você tem uma criança ou você é talvez até um autista e está assistindo esse podcast, está aprendendo um pouco mais. Pode também deixar o seu comentário, a gente quer saber o que você achou, o que você gostou, o que você não gostou. Eu quero saber, é interessante essa interação para a gente entender como que tá o andamento dos episódios, se vocês estão gostando dos conteúdos. Eu peço que acompanhe mais a Tônia também. A gente vai deixar não só o Instagram da Tônia, mas também de todos os patrocinadores e também os benefícios na descrição do vídeo. Então, a gente falou muita informação, é muita gente que está aqui com a gente. Então, pra vocês terem, a gente vai deixar em tópicos. Isso aqui vai estar bem fácil, com os links, redirecionando, para entrar em contato com todos nós. Para você quiser entender um pouquinho mais do meu trabalho, do trabalho da Tônia, de todos os outros patrocinadores também, vocês vão entender. Também peço que vocês acessem nosso Instagram, siga a gente no Instagram também, no TikTok. A gente tem todo esse cuidado com as nossas redes. Agradeço também o pessoal da iTech, que disponibilizou esse estúdio aqui pra gente, nosso parceiro oficial, todos os patrocinadores anteriores também, o Posto 011, a Gaspar, o Instituto Harmony e também a Latans, por estarem fazendo parte do nosso ecossistema. E se você também quer entrar para o nosso ecossistema, me chama nas minhas redes sociais, no meu Instagram, @Mateus com TH2S Caldeira, e vamos conversar, porque a gente está criando, pessoal, um ecossistema muito bacana. Também peço para você se inscrever no canal de novo. Eu peço muitas vezes porque é muito importante isso pra gente, tá? E também espero que vocês compartilhem em grupo de WhatsApp, família, trabalho, para o maior número de pessoas possíveis, este e os outros episódios. Muito obrigado e te vejo no próximo vídeo.